A razão tem limites. O que estamos fazendo é tentar estabelecer um argumento que parte de premissas e nos levam a uma conclusão de que a razão tem limites. Na nossa conversa anterior, nessas premissas, colocamos a questão do tempo, o problema do tempo. Dado aquele problema do tempo, já dá para a gente concluir de forma a nos convencer que é um fato. A razão tem limites. Ou seja, a premissa do tempo implica que razão tem limites. Mas isso ainda é pouco. Vamos procurar por mais premissas que também suportam tal conclusão, que a razão tem limites. E é isso que vamos fazer a seguir. E agora vamos falar desses limites, dos limites da razão, em outro contexto. Vamos falar do teorema da indecidibilidade de Turing. O Turing, Alan Turing, foi um dos maiores gênios do século XX. E o teorema do Turing, um resultado genial, demonstra os limites da razão em um contexto bem particular. No contexto da teoria da computação, no contexto dos algoritmos. Puxa, vamos ter que falar mais um pouco sobre isso, explicar o que significa tal contexto. Mas, antes de mais nada, veja aqui um excelente livro de teoria da computação. Por muito tempo, usei esse livro como livro-texto da disciplina de teoria da computação. Esse é o livro do Zipser. E se você interessar no assunto, considere estudá-lo. Ele é muito didático. E nele estudamos resultados incríveis com aplicações não só em computação, mas também em outras áreas. Até na filosofia. E, é claro, que isso impacta na nossa forma de pensar o mundo. Mas então vamos ver o que é isso, o teorema da indecidibilidade de Turing. Para entender isso, o nosso primeiro passo, entender o que é um algoritmo. O algoritmo, essa coisa que as pessoas dizem que usam nos computadores. Um algoritmo é uma sequência finita e não ambígua de instruções computáveis para solucionar um problema. Puxa, coisa chata, né? Essa definição, né? Quando a gente apresenta uma definição dessa, coisa enjoada. Mas vamos por partes, vamos entender o que é isso, o que é um algoritmo. A melhor maneira para entender o que é isso é a seguinte: imagine uma receita de bolo, o bolo da sua mãe. O que é uma receita de bolo? Uma receita é uma sequência de instruções. E cada instrução diz de forma bem clara o que fazer em cada passo da feitura do bolo. Ou seja, temos instruções não ambíguas. Não podemos ter na receita de um bolo instruções com jogo de palavras que falam sem dizer nada, por exemplo. Outra coisa, a receita é finita, conjunto finito de passos. Imagina uma receita infinita, né? O bolo nunca aconteceria. Outra coisa, cada instrução é computável. O que é isso?
Dá para fazer, dá para executar, dá para computar. Né? Imagina uma instrução que pedisse para você escutar o sentimento da sua mãe. Oh, escutar o sentimento, o que é isso? Conclusão. Nesse nosso raciocínio aqui, sempre que falarmos de algoritmo, vamos imaginar uma receita. Uma receita de bolo, por exemplo. Então, um algoritmo, uma receita dessa, é uma sequência finita, tem início e fim, de passos não ambíguos, computáveis, dá para fazer, e são usados, esses algoritmos são usados para solucionar problemas. Fazer um bolo, por exemplo. Então, nesse nosso raciocínio aqui, lembre disso, sempre que falarmos de algoritmo, estaremos pensando nisso, numa receita de bolo. Suponha então o seguinte, olha só, suponha que a nossa razão seja puramente algorítmica. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma razão que resolve problemas somente através de algoritmos e nada mais. Observe que a nossa razão é muito mais que a razão algorítmica, é claro. Por quê? Puxa, é claro que nem todo problema que a gente resolve usando algoritmos. Mas existem áreas, por exemplo, na engenharia nós usamos muito dessa razão, a razão algorítmica. Na computação, então, puxa, é incrível. A gente usa muito dessa razão algorítmica. Mas na psicanálise, na filosofia e até na matemática, não é sempre assim. Usamos razões outras que não são necessariamente algorítmicas. Isso mesmo. Até na matemática. Presta atenção. Até na matemática tem muita coisa que não é razão algorítmica. Mas vamos simplificar o nosso mundo. Imagina que somos seres algorítmicos. Resolvemos tudo só na base da receita de bolo. Estamos seduzindo o mundo, então, simplificando. E aí, então, aparece uma outra questão. Afinal, o que significa resolver um problema? Olha, podemos dizer que isso significa dar uma resposta para o tal problema, mas uma resposta em um tempo finito. Imagina que alguém lhe apresenta um problema, uma pergunta a respeito de algo, e aí, é claro, o que essa pessoa espera? Espera pela resposta, por uma decisão. E, é claro, não dá para ficar esperando indefinidamente. A resposta tem que aparecer. Pô. Tem que ter uma decisão. Presta atenção nessa palavra, decisão. Uma decisão a respeito de uma resposta em um tempo finito. Qualquer que seja a resposta. Precisa aparecer uma coisa assim, um sim, um não sei, alguma coisa tem que aparecer. E isso depois de um certo tempo. Se a resposta nunca aparecer, isso é, se for possível que fiquemos indefinidamente matutando, então dizemos que o problema não é decidível. Opa! Em outras palavras, o problema é indecidível. Então temos dois conceitos. O conceito de decidibilidade e indecidibilidade. O problema é decidível se a resposta aparece depois de um certo tempo. E é indecidível caso contrário. Portanto, temos aqui outro conceito importante. Dizemos que um problema é indecidível se não é possível dar uma resposta a esse problema
de forma decisiva em um tempo finito usando algoritmos. Olha só, estamos aqui num contexto dos algoritmos, estamos pensando em razões algorítmicas. Somos seres algorítmicos, estamos supondo tal fato. Poxa, para ficar mais fácil, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, um problema decidível. Isso é fácil. Dizer qual é o meu saldo na minha conta no banco. Depois de alguns passos, seguindo certo algoritmo, eu apareço com saldo. Certeza disso. Pode até dar trabalho, mas tenho certeza que o saldo aparece. E tenho certeza também que ele será pequeno. É assim mesmo, né? Mas, e exemplo de problema decidível, né? Olha só, problema indecidível. Exemplo de problema indecidível. Como é que você me dá exemplo de um problema que não dá para decidir? E eu tenho que provar que não dá para decidir o problema. De qualquer jeito, qualquer algoritmo que eu seguir, nunca conseguirei, num tempo finito, dar a resposta. Isso não é trivial. Estamos falando da impossibilidade. E temos que provar a impossibilidade. Impossibilidade do quê? De decidir num tempo finito. De dar a resposta num tempo finito. De efetivamente decidir. Exemplo de um problema desse é o problema da correspondência de Post, PCP. Esse problema foi proposto por Emil Post em 1946. Escolhi esse problema para apresentar porque o problema em si é muito simples, cara. E, surpreendentemente, ele é indecidido. E para saber o que é esse problema, o problema da correspondência de Post, inicialmente precisamos saber o que é um emparelhamento de dominós. Veja então o que é um emparelhamento de dominós. Apresentamos nessa folha o conceito de emparelhamento de dominós. Considere um exemplo de um conjunto de dominós, como esse aqui. Aqui estamos representando cada dominó neste conjunto por esses objetos. Observe aqui. Isso aqui representa um dominó. De um lado tem a letra B e do outro lado as letras C e A. São dominós um pouco diferentes dos dominós usuais. Nos dominós usuais, de um lado temos alguma marquinha e de outro lado outras marquinhas brancas, porque em geral os dominós são pretos. No nosso caso, temos dominós com letras. De um lado um conjunto de letras e de outro lado outro conjunto de letras. Esse dominó aqui, por exemplo, de um lado tem ABC e do outro lado C. Pois bem, no nosso caso aqui estamos considerando o conjunto finito. Um conjunto finito de dominós. E o que é um emparelhamento de dominós? É uma sequência de dominós de tal forma que o que está escrito em cima coincide com o que está escrito embaixo. Aqui temos o exemplo de um emparelhamento. Observe que o que está escrito aqui em cima é ABC, 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 que é exatamente igual ao que está escrito embaixo. ABC, ABC. Está escrito aqui embaixo também. Mas um fato importante a ser observado nisso aqui, na construção do emparelhamento de dominós, é que podem ocorrer repetições de dominós. Aqui nesse caso, por exemplo, o dominó AAB é usado aqui e aqui. Portanto, o conjunto de dominós é um conjunto finito. Mas, nesse universo finito de dominós, podemos repetir os dominós
quantas vezes for necessário. Então, nesse sentido, o conjunto A possui um emparelhamento, que é esse. Mas nem todo conjunto de dominós possui emparelhamento. Esse conjunto aqui, evidentemente, que não possui emparelhamento. Observe, aqui temos esses 3 dominós. E não dá para emparelhar esses dominós de tal forma que a palavra que está em cima coincide com a palavra que está embaixo. O conjunto B não possui emparelhamento. Por quê? É muito fácil. Observe que em todos os dominós, na parte de cima, ocorre a letra C. E em nenhum dominó ocorre a letra C embaixo. Isso é, não existe C na parte de baixo dos dominós. Então não dá para você emparelhar tais dominós. Não dá para você montar uma sequência de dominós de tal forma que a palavra que está em cima coincide com a palavra que está embaixo. Conclusão, o conjunto B não possui emparelhamento. Então, esse é o conceito de emparelhamento de dominós. Estamos lidando com dominós, um brinquedo de criança, para concluir um resultado incrível, que é o problema da correspondência de Post. Mas o que é esse problema? Veja a seguir. Apresentamos nessa folha o que significa e do que consiste o problema da correspondência de Post. Esse problema consiste em identificar os conjuntos de dominós que possuem emparelhamento. E devemos lembrar, estamos falando de conjuntos finitos. Então, o problema consiste no seguinte: dado um conjunto qualquer de dominós, conjunto finito, responder se ele possui emparelhamento. Observe que estamos enfatizando que o conjunto deve ser finito. Por quê? Se for infinito, meu amigo, sem chance. Esse problema aí realmente é muito difícil. Mas até no contexto dos conjuntos finitos, então, o problema não é simples. Esse problema é indecidível. Em outras palavras, não existe algoritmo que decida esse problema, o PCP. Não existe algoritmo que consiga dar uma resposta se existe ou não o tal emparelhamento e que consiga fazer isso em um tempo finito. Falando com outras palavras, o problema da correspondência de Post é um problema indecidível. E ele é indecidível porque não existe algoritmo, uma receita de bolo, que faça o seguinte serviço. Dado um conjunto qualquer de dominós, um conjunto finito, esse algoritmo responde: sim, tem um emparelhamento. Ou responde: não, não tem um emparelhamento. E essa resposta aparece em um tempo finito. Estamos dizendo que um algoritmo nesses moldes não existe. A questão é a seguinte: como é que a gente demonstra esse fato incrível, que não existe esse algoritmo? A não existência desse algoritmo é uma consequência do teorema da indecidibilidade de Turing. Então, esse resultado espetacular, que é o teorema da indecidibilidade de Turing, tem como consequência a não existência do algoritmo que decide o problema da correspondência de Post. Demonstrar esse fato, a não existência do algoritmo, isso é demonstrado no teorema da indecidibilidade de Turing. Por isso esse teorema é incrível. Ele demonstra a não existência de algo. Às vezes é muito mais fácil demonstrar a existência de algo, você exibe. Às vezes a gente demonstra a existência de algo de forma indireta. Mas aqui o teorema está dizendo que não existe. Ele está demonstrando tal fato.
Isso é incrível. Presta atenção. Veja o que é o teorema da indecisibilidade de Turing. Ele demonstra a não existência de certos algoritmos. Puxa, presta atenção nisso. Veja bem, demonstrar que algo não existe, puxa, isso é um raciocínio muito fino, é incrível isso. Não é uma fé de que não existe. No teorema demonstramos que não existe. Tem certos algoritmos. Portanto, temos o seguinte, temos o teorema da indecisibilidade de Turing. Um resultado espetacular demonstrado por Turing. E como consequência desse teorema, deduzimos que o problema da correspondência de Post também é indecidível. Puxa, o que significa isso, né, nesse nosso contexto aqui? Olha, se a nossa razão fosse apenas algorítmica, então não conseguiríamos resolver o problema da correspondência de Post. É isso que o teorema da indecisibilidade de Turing está nos dizendo. Ou seja, a razão algorítmica não é suficiente para resolver o problema da correspondência de Post. Em outras palavras, a razão algorítmica tem limites. Temos então outra conclusão. Teorema de Turing implica razão algorítmica tem limites. Mas aí alguém poderia perguntar o seguinte, puxa, não conseguimos resolver o problema da correspondência de Post usando algoritmos. Puxa, mas será que não há uma outra forma de resolver esse problema? Esse é o problema. Ninguém sabe. Na verdade, não sabemos nada, não sabemos se existe alguma outra forma, mais ainda, também ninguém ainda demonstrou que não existe alguma outra forma, mais ainda, também ninguém ainda demonstrou se tal fato é demonstrável. Puxa, observe que tais coisas podem até parecer confusas, né? Mas não se preocupe com isso não. Fique apenas com a conclusão. O problema da correspondência de Post não possui solução por uma razão algorítmica. E nada sabemos além disso. Portanto, conclusão dessa história. Temos agora um argumento melhor. Nas premissas, problema do tempo, mais o teorema da indecisibilidade de Turing. Isso implica razão tem limites. E agora estou considerando aqui não só a razão algorítmica, mas a razão, a nossa razão. E, veja bem, estamos adicionando mais uma premissa, o teorema da indecisibilidade de Turing. Eu acho que isso parece nos convencer mais que a nossa razão, essa conclusão, que a nossa razão tem limites. E aí, será que essas premissas ainda são suficientes? Será que elas são suficientes? Será que, a partir daqui, será que a gente se convence mesmo de que a nossa razão tem limites? Para você, fino, é incrível isso. Não é uma fé de que não existe. No teorema, demonstramos que não existe. Tem certos algoritmos. Portanto, temos o seguinte, temos o teorema da indecisibilidade de Turing. Um resultado espetacular demonstrado por Turing. E como consequência desse teorema, deduzimos que o problema da correspondência de Post também é indecidível. Puxa,
O que significa isso, né, nesse nosso contexto aqui? Olha, se a nossa razão fosse apenas algorítmica, então não conseguiríamos resolver o problema da